Oi pessoal, mais uma vez a gente vai conversar sobre um tema não muito simples, que é a questão da globalização. E esse texto, para quem tem um pouquinho de conhecimento geral, ele não é muito difícil não. Eu diria para vocês que é uma questão bem fácil deste vestibular de 2019, é meio que doado assim para o candidato, para que ele apenas pensar um pouquinho e tentar fazer uma discussão sobre a questão da globalização, para ver se esse candidato tem algum conhecimento sobre a questão da globalização, que é um projeto que foi implantado aí a partir da questão europeia, beleza? Então vamos lá. Questão número 53. Questão 53, ela aponta o seguinte: aliás, os mundos sedimentados nos dois polos, no alto e no pé da nova hierarquia da mobilidade, diferem acentuadamente. Também se tornam cada vez mais incomunicáveis entre si. Para o primeiro mundo, o mundo dos globalmente móveis, o espaço perdeu sua qualidade restritiva e é facilmente transposto, tanto na sua versão real como na versão virtual. Para o segundo mundo, o da localidade amarrada, daqueles impedidos de se mover e assim fadados a suportar passivamente qualquer mudança que afete a localidade onde estão presos, o espaço real está se fechando rapidamente. É um tipo de provação que se torna ainda mais penosa pela insistente exibição na mídia da conquista do espaço e do acesso virtual, a distâncias que permanecem teimosamente inacessíveis na realidade efetiva. Sei que é um texto bem político e que o Bauman chama de As Consequências Humanas, em que o Bauman aponta dificuldades nessa discussão da globalização. Pode baixar? De acordo com o texto, Bauman aponta uma das contradições da globalização. Assinale a alternativa que explica qual é a contradição apontada pelo autor. O texto é um texto bem político, não é? E ele está pedindo para que nós apontamos qual é a contradição que existe na globalização. Letra A globalização prometia a democratização da informação, entretanto, percebe-se que atualmente os meios de comunicação são dominados por oligopólios internacionais. A segunda metade da questão está correta, né? Você vê que hoje esses grandes grupos internacionais que fazem parte da globalização, como a Google, por exemplo, eles que dominam hoje e são os grandes dominadores e são os oligopólios internacionais da globalização. Mas a primeira parte está errada, porque se a primeira parte diz o seguinte, que a globalização prometia que a comunicação fosse difundida para todos e todos tivessem acesso. Não, isso nunca prometeu isso. Então essa questão está incorreta. Letra B. A globalização prometia o fim da divisão entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Não, a globalização nunca prometeu isso. Na verdade, não faz parte do projeto do capital fazer isso. O capitalismo jamais vai fazer isso porque ela precisa de territórios para explorar e outros territórios que são os produtores da matéria-prima e outros que produzem os produtos industrializados. Então a globalização nunca prometeu isso, a gente nem precisa ir adiante. Mas só para continuar, segundo e terceiro mundo, então a globalização prometia o fim da divisão entre primeiro, segundo e terceiro mundo, mas o fim da diferença ideológica
entre capitalismo e socialismo foi substituída pela divisão entre países seculares e religiosos. Nossa, está extremamente confuso, como vocês veem. O Bauman nem aponta isso no texto dele, né? Pelo contrário, e a globalização nunca prometeu isso. Letra C, a globalização prometia melhoria nas condições das mulheres e a sua plena inserção no mercado de trabalho? Não, tem nada a ver. A globalização nunca falou na questão das mulheres e nunca prometeu isso, a sua plena inserção no mercado de trabalho. As mulheres, elas foram, por conquista delas mesmas, inseridas no mercado de trabalho, né, e ainda hoje lutam por melhores questões. Isso não faz parte da questão da globalização. A luta das mulheres é difícil, assim, é difícil ser mulher, em primeiro lugar, não é? E principalmente estar no mercado de trabalho lutando por melhores salários. Hoje ainda, com todo o processo de globalização, as mulheres continuam sendo exploradas, e muito exploradas, além de assediadas nos seus locais de trabalho. Então isso não tem a ver com a questão da globalização. Vamos para a letra E, depois a gente volta para a letra D. A globalização prometia uma revolução tecnológica, na qual a internet seria o principal mecanismo de comunicação. Entretanto, até hoje ela não consegue superar a importância da TV como principal mecanismo de informação da população mundial. Essa questão, até a metade, ela está correta. Realmente, a globalização ela promete mesmo. Ela está hoje, né, com um projeto de uma grande revolução tecnológica. Os historiadores chamam isso da quarta revolução industrial. Então, a globalização, ela fez realmente uma grande revolução, a quarta revolução tecnológica, e a internet seria realmente o principal mecanismo de comunicação, como o é. Hoje a internet é o principal mecanismo de comunicação. Então, a segunda parte está completamente correta. Por exemplo, hoje a TV ela já não tem uma importância tão grande quanto tinha no passado. Então, realmente, hoje, com as novas mídias tecnológicas a TV está sendo superada. Hoje, por exemplo, o rádio também está sendo superado. Rádio é coisa já do passado. A rádio hoje já é uma coisa que, em alguns países, já nem existe mais, em função da nova tecnologia que está surgindo paulatinamente. Então, muito mais... tem uma democratização muito maior hoje da informação. Então, essa questão ela também está incorreta, porque hoje já sabe-se que a internet é um dos principais mecanismos de comunicação, e ela está superando, não é? Ela consegue superar hoje a importância da TV. A TV hoje já não é o principal mecanismo de informação da população mundial. Então, a gente pode descartar essa também. Então, a nossa resposta está exatamente na letra D. A globalização prometia um mundo sem fronteiras, mas o resultado até agora é aumento de barreiras e controles de fronteiras. Isso a gente pode ver, por exemplo, na política do Trump, quando ele dificultou a entrada de imigrantes, dificulta cada vez mais o comércio entre a China e os Estados Unidos, né, dificultou a nossa entrada do aço brasileiro, ele aumentou a alíquota em 25%. Então, a globalização que prometia um mundo sem fronteiras, do ponto de vista econômico, político e social, tem feito exatamente o contrário. Em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, ela tem aumentado as barreiras e há um controle muito severo de fronteiras para a circulação de pessoas no mundo. Eu não diria só de circulação de pessoas no mundo, eu diria também que existe um controle muito severo entre circulação de ideias e outras questões que as barreiras, não só alfandegárias, mas as barreiras de circulação de pessoas ocorrem. Então, a letra D é a nossa resposta correta.